Olá, amigos, companheiros, companheiras, olá, amigos e amigas, parceiros e parceiras, a todos vocês que nos assistem no nosso canal no YouTube. Rapaz, eu fico imaginando, esses generais vão ter que comer muito arroz com feijão para chegar ao patamar do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula deu uma resposta impressionante ao general Eduardo Vilas Boas, que até ontem, ou até antes de ontem, estava internado no CTI, mas quando ele retornou, já retornou intimidando, ameaçando o Supremo Tribunal Federal em relação à prisão em segunda instância, e diga-se de passagem, a ameaça dele não surtiu efeito nenhum. Muito pelo contrário, os ministros aí é que ficaram mais assim, com aquela gana de fazer a Constituição ser cumprida. O tiro saiu pela culatra, o blefe dele não deu certo. Depois apareceu o general Santos Cruz, aquele que foi demitido por Bolsonaro, aquele que foi humilhado por Bolsonaro. Quem diria, né? Bolsonaro humilha o exército brasileiro de uma forma assim reiterada. E as Forças Armadas, claro, se calam, silenciam. Os generais de pijama estão lá, recebendo os seus gordos salários, enquanto os cabos e os soldados recebem um mísero vencimento no fim do mês. É algo assim estarrecedor. Como houve uma inversão de valores dentro das Forças Armadas com a ascensão de Jair Messias Bolsonaro. Pois bem, Lula prestou uma entrevista ao portal UOL. E o jornalista do UOL indagou Lula em relação à questão da prisão em segunda instância. E Lula foi claro ao dizer o seguinte: eu não quero saber de prisão em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal vai decidir o que bem entender. O que eu quero é a minha inocência. Qual foi o recado de Lula para esses generais? O recado é claro. Lula só vai sossegar quando o Supremo Tribunal Federal reconhecer a fraude judicial pela qual ele foi vítima, oriunda de Curitiba, oriunda do Paraná, e anular todos os processos contra ele. Moro e Dallagnol e os generais não sabiam que encontrariam um pedregulho tão forte no meio do caminho. Porque talvez eles imaginassem que Lula entrasse em depressão na prisão, ou que Lula pedisse, até pelo amor de Deus, para ir para uma prisão domiciliar, ou que Lula aceitasse a progressão da pena. E eles encontraram um homem resistente, que não entrou em depressão, apesar dos inúmeros reveses que ele sofreu na vida, como a perda do irmão, a perda do neto, já a perda de Dona Marisa Letícia. Ele não entrou em depressão. E a perda de grandes amigos, como Sigmaringas Seixas, como Paulo Henrique Amorim, como tantos e tantos outros, que ele apenas recebia a informação e não poderia nem dar um abraço nos familiares e dar o último adeus aos amigos. Vocês encontraram um pernambucano que passou fome, mas não morreu de fome. Então vocês já deveriam pensar que esse camarada não iria... Quando ele foi para a Polícia Federal, doutor Eduardo Vilas Boas, Santos Cruz, Sérgio Moro, Dallagnol, quando ele foi para a Polícia Federal, ele já foi predestinado a sair de lá com a inocência dele garantida. Ele provou isso na entrevista que prestou a Mônica Bergamo e a Florestan Fernandes Júnior, que foi a primeira entrevista que ele prestou depois que foi preso, e nem vaza-jato se via naquela época. Era um cenário absolutamente obscuro, porque as instituições democráticas se acoelharam diante da Lava Jato e Lula virou um preso político. O líder das pesquisas no Uruguai declarou Lula preso político hoje, dia 17 de outubro de 2019. O líder nas pesquisas do Uruguai, o futuro presidente da Argentina, declara Lula preso político. Olha como a situação do Brasil ficou uma coisa assim insustentável. Insustentável, meus amigos. Então a resposta de dizer, eu não estou nem aí para a segunda instância, eu quero a minha inocência, é mesmo que você dá um tiro na falácia dos generais de pijama, nos aposentados aqui
do território brasileiro que pensam que Lula está preocupado com segunda instância. Lula quer os seus direitos políticos de volta e a sua liberdade. Não troca a sua dignidade pela sua liberdade e, quem sabe, candidato à presidência da República em 2022. Talvez o grande temor de vocês, dessa elite suja brasileira, desses camaradas aí que eu citei anteriormente, é o medo do retorno do Lulinha, paz e amor. Porque a desigualdade no Brasil aumentou. Dados do IBGE, dados oficiais. E Lula tirou milhões da miséria, milhões da fome, e pode fazer novamente o maior governo do mundo, se tornando de novo o presidente mais bem avaliado. Competência ele tem para isso. Forte abraço a todos, senhores. A luta continua. Liberdade para Lula, porque Lula é inocente.